Olá pessoal, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Começando mais uma semana de estudos por aqui. Hoje é uma quinta-feira, já vai dar quase 4 horas da tarde. Eu acabei sumindo um pouco aqui no canal, mas eu prometo que eu estou voltando. Eu só dei uma boa focada nos estudos. Vou contextualizar vocês, mais ou menos, o que eu fiz durante esses dias, né? Mas estamos em reta final. E falta, a partir de hoje, 10 dias da minha prova. Então, assim, agora é só questão. O que eu fiz, né, nesses últimos dias? Além de ficar muito doente, eu ainda estou rouca, mas além de ficar muito doente, o que eu fiz? Gente, eu tava, assim, com muito pouca teoria. Então, eu resolvi fazer o quê? Nessas 2 semanas que passaram, eu resolvi ver o máximo de conteúdo possível. Tanto de administração, legislação, quanto português também. Matemática e raciocínio lógico eu vi bem pouco. E informática também vi bastante. Então eu resolvi ver bastante coisa. Por mais que foram 2 semanas que eu só tava fazendo isso, eu acredito que eu vi bastante coisa. Não fiquei em rede social, não fiquei no YouTube. Tipo, eu só foquei em ver videoaulas e entender algumas coisas, né? Eu via videoaula quando não conseguia entender. Ler PDF, o mais resumido possível, assim, aprender o máximo de coisa que dava durante 2 semanas. Enfim, gente, chega de falar, vamos começar os estudos. Eu não vejo a hora de mostrar as coisinhas novas que eu comprei pra vocês, começando pelo meu teclado. Ai, gente, ele é a coisa mais fofa do mundo. E o meu maior investimento que eu fiz foi essa cadeira maravilhosa. Gente, eu não sabia o quanto essa cadeira era maravilhosa. Eu só fui, comprei, eu não sabia de nada. E pensa numa cadeira maravilhosa. Mas ela me ajudou muito, porque eu passo muito tempo aqui sentada, né? E se eu soubesse que na época que eu tava trabalhando de home office, eu tivesse que ter comprado uma cadeira melhor, teria me poupado muitas dores nas costas, gente. Muitas dores nas costas mesmo. Mas enfim, desculpa pela essa voz também. Já faz umas 2 semanas que eu tô com essa voz. Mas é isso. Vamos começar os nossos estudos. Então eu já vou colocar as coisas que eu tenho que ver aqui. E vamos lá. Gente, vamos lá. Hoje de manhã não deu pra fazer Anki. Então eu estou fazendo o Anki agora. Os flashcards, né? Estou fazendo os flashcards de administração, como eu falei pra vocês. E depois eu vou fazer umas questões. Falar pra vocês, eu odeio administração, tá? Foi mal quem gosta, mas eu não gosto. Eu prefiro fazer 10 questões de raciocínio lógico, 20 de português, mas não me bota pra fazer uma questão de administração. E eu odeio ainda mais ver a teoria de administração. Eu acho... Ai. Mas enfim, é uma matéria que eu tenho muita dificuldade, então eu tô tentando o meu máximo. Tipo, eu tô vendo esse assunto todos os dias. Por incrível que pareça, raciocínio lógico tá sendo mais fácil pra mim do que administração. Acho que é uma matéria que eu odeio, então eu peguei birra e pronto. Mas enfim, vou fazer umas questões de administração e aí depois eu volto pra vocês e falo qual que eu vou fazer. Mas hoje vai ser só questões, tá, gente? Daqui pra frente, só questões, até o dia da prova, que, se eu não me engano, é dia 1º ou dia 2. Deixa eu ver aqui. Dia 1º é sábado, dia 2 é domingo. Então a prova vai ser dia 2. Oi, gente, hoje é uma terça-feira, já são quase 5 horas da tarde. Olha, eu começando o vlog numa quinta-feira e aparecendo só na terça-feira, mas eu vou explicar pra vocês. Na quinta-feira que eu comecei o vlog, da quinta pra sexta, na madrugada, umas 5 e pouco da manhã, teve uma puta de uma tempestade na minha cidade, na região,
que acabou caindo torre. Gente, foi horrível, tá? Foi assim, meu Deus, não gosto nem de lembrar. Acabou caindo energia, internet, caiu torre, a metade da cidade ficou sem energia. E, consequentemente, eu fiquei sexta-feira e sábado, só voltou no sábado sem energia. Não tinha... Gente, na sexta-feira, à tarde, eu já não tinha mais celular e nem computador, porque tinha acabado a bateria de tudo. Então, eu fiquei sem internet esses dias. E aí, por conta dessa tempestade que teve, no sábado à noite, quando eu fui ver meu e-mail, tinha um e-mail da VUNESP falando que a prova foi suspensa. Por conta disso tudo que aconteceu, teve lugares que, assim, fez um bom estrago, sabe? Caiu o telhado, caiu as coisas. Teve escola também que aconteceu isso, eu não sei se alguma escola aconteceu esse tipo de coisa e por conta disso a prova foi suspensa. Mas a prova foi suspensa, porém, já tem previsão de quando ela vai ser aplicada novamente. E com as contas que eu fiz, dá 1 mês e 20 dias. Mas assim, gente, com tudo isso que aconteceu, vamos ter um pouquinho mais de tempo para estudar. Por um lado é bom, né? Esses dias eu também peguei para descansar. Então, meio que hoje eu estou pegando novamente nos estudos. Eu fiquei sexta, sábado, domingo, segunda, sem estudar nada. Então hoje eu vou fazer um cronograma. Eu quero, assim, igual aqueles assuntos que eu falei pra vocês que eu não consegui fechar o edital inteiro, tanto de administração, tanto de legislação, eu quero conseguir fechar pelo menos essa parte do edital pra, assim, dar uma folguinha, sabe? Pensar assim, nossa, pelo menos eu vi quase tudo que eu tinha que ver dessas matérias. E matemática, informática, essas matérias também. Então vai ter mais um tempinho aí pra gente estudar. Então assim, eu vou agora, que já deu 5 horas, eu vou montar um cronograma das coisas que eu quero ainda ver. E essa semana a gente já começa a fazer questões, revisões, aquelas coisas tudo, gente, de estudos. Eu já baixei uns PDFs aqui das aulas que eu ainda tenho que ver. Então a gente já vai começar os estudos ainda hoje. Bom, e é isso, gente. Se vocês perguntarem, nossa, Bia, que você foi animada com isso? Não, porque eu já tava assim, nossa, a prova já tá essa semana, entendeu? Mas vai ter mais tempo pra estudar, pra ver as coisas que tem que ver ainda, que eu não vi. Então, querendo ou não vou falar que foi uma coisa boa, tá, gente? Porque teve gente que ficou literalmente sem teto. O negócio foi feio, gente. Então, não posso falar, foi uma coisa boa, porque teve gente que ficou sem teto. Então, não faz sentido eu falar que foi uma coisa boa, sabe? Mas deu mais tempo pra mim estudar. Então, vou aproveitar, né, que a prova vai ser daqui 1 mês, então eu vou ver mais coisas. Então vamos lá, gente. Começar os nossos estudos por aqui. Vamos lá. Eu coloquei pra estudar 4 matérias por dia, porque eu acho que na minha rotina dá pra colocar 4 matérias por dia e dá pra estudar aparentemente bem, sem ficar muito cansado, ou sabe quando você fica cansado e não tá mais entendendo nada. Eu acho que 4 matérias dá pra ir levando. E dessas 4 matérias eu coloquei administração todos os dias pra estudar. Todos os dias. Isso de segunda a segunda. Até o dia da prova. Então, assim, eu só coloquei o cronograma dessa semana. Vou ver como que vai ser essas 4 matérias. Eu acho que dá pra estudar de boa. Conforme a minha rotina, né? E é isso, gente. Eu só fiz o cronograma dessa semana. Eu ia fazer de 2 semanas, mas vou esperar essa semana. Eu vou ver como que vai ser estudar essas 4 matérias e fazer questões também, né? Tem a redação também pra estudar. Eu não coloquei redação, mas enfim, vou ver que dia que eu posso colocar a redação aqui. Mas é isso, gente. Já vamos começar os estudos. E eu já vou começar a estudar pelo que eu mais odeio, administração.
Bom dia, gente. Hoje é uma quarta-feira, já são quase 9 horas da manhã. Eu tô com muito sono, muito sono mesmo. Hoje eu tenho umas coisas do trabalho pra entregar, que eu comecei um trabalho novo. Eu tenho umas coisas pra entregar, então eu tô tentando ser o máximo produtiva agora de manhã. Eu já vi a teoria de administração, já comecei logo cedo vendo essa parte. Fiz umas questões e ainda falta estudar umas matérias. Como eu tenho que entregar umas coisas à tarde do trabalho, então eu tô tentando fazer tudo antes da 1h da tarde, que às 2 eu tenho que fazer esses negócios. Então ainda falta estudar português e informática. Português eu só tô fazendo questões, tá? Eu não tô vendo muita teoria não, só quando eu erro alguma questão que eu vou atrás pra tentar entender o que eu errei e se eu preciso ver alguma aula, preciso ver alguma coisa ainda. Quando eu falo aula, gente, não é ver a aula, ver videoaula, tá? Na maioria das vezes eu peço pro Gemini resumir pra mim ou eu baixo um PDF daquela aula. Então quando eu falo aula, entenda como PDF ou enfim, gente. Eu tô com muito sono. Essa noite eu fui dormir muito tarde. Então eu tô bem cansada. E eu tô tentando ao máximo ficar bebendo café, sabe? Porque eu praticamente fico o dia inteiro em casa. E eu não acordo tão cedo assim. Então eu não vejo a necessidade de ficar bebendo café. Meu Deus, dá uma travada aqui. Eu não vejo necessidade de ficar bebendo café, sabe? Porque eu já não acordo tão cedo. E aí eu vou ficar bebendo café por quê, sabe? Então eu tô tentando evitar o café. Mas enfim. Agora eu vou fazer umas questões de português. Acho que eu já falei isso, né? Que eu ia fazer umas questões de português e informática. Mas daqui a pouco eu volto. E eu ainda tenho que fazer bike.